Jobs, Lewis Hamilton, Steven Spielberg e Jennifer Aniston têm em comum? Dislexia. Um transtorno neurobiológico que pode atrapalhar a pessoa na hora de ler, falar e escrever. Os irmãos Laila e Taio, que são disléxicos, usam algumas táticas para ir bem na escola. Pedia muita ajuda, usar calculadora, pedir mais tempo, tipo, para matéria, assim, e estudar mais. Eles também fazem aulas de reforço e contam com a ajuda da mãe, que aprendeu a lidar com as características da dislexia. Você já descobre que não é preguiça, não é corpo mole. Só que, na verdade, a criança com dislexia se esforça 5 vezes mais. É que o esforço dela não é suficiente porque ela tem uma condição neurobiológica de decodificação. Estima-se que 10 milhões de brasileiros possuem dislexia. Quanto mais cedo o transtorno for identificado, melhor para a criança. Mas no Brasil, esse diagnóstico não costuma chegar na hora certa. O ideal é identificar o problema aos 6 anos, no começo da alfabetização. Mas um relatório nacional aponta que isso só ocorre, em média, perto dos 9 anos. Pessoas que têm total potencial para contribuir com a nossa sociedade, se desenvolver, mas se não forem identificadas, provavelmente elas vão ter uma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e depois de contribuir para a sociedade. Para ver as coisas, eu vejo normal. Na hora de ler, que é o problema. Todo mundo lê certinho. Eu fico meio parada, meio estranha. E as palavras ficam todas perturbadas. Eu não consigo entender nada. Aprender a ler e a escrever é parte da educação de todos. No caso de Bernarda, até os 9 anos de idade, essa habilidade não estava completamente desenvolvida, o que resultava em um desempenho escolar baixo da média, devido a um transtorno de linguagem chamado dislexia. Bernarda tinha um atraso em termos de leitura e de compreensão de texto, sendo ela a mais atrasada em relação a todos. Não conhecer o problema, muitos pacientes com dislexia acabam achando que são menos inteligentes que os outros. A situação resulta até na desistência dos estudos. Já Bernarda, por indicação do colégio, procurou a Associação Brasileira de Dislexia, onde foi diagnosticada com transtorno. Foi uma descoberta meio que estranha, porque não sabia que existia isso. Eu já havia escutado, mas sabe quando não passa pela sua cabeça que seja? Você acha que realmente seja normal, que aquilo vai acontecer. E ela estava tendo muita dificuldade, indo mal nas notas. E, na verdade, o diagnóstico, ele chegou com um alívio pra gente. Porque aí sim, a gente entendeu que tinha um problema e que esse problema ele poderia ser tratado. E havia uma justificativa para ela se sair tão mal, para ela estudar. Quando chegar na prova, ela saber tudo e mesmo assim tirar nota baixa. Hoje, Bernarda está em tratamento. Segundo ela, algumas atividades na escola ainda são um desafio e requerem atenção especial. A maioria das vezes é fazer uma prova. Quando estou lendo um enunciado, leio algo que é totalmente diferente do que eu vejo. Por exemplo, em matemática, tem uns números que são para completar, eu leio como se fosse uma palavra estranha. Aí tenho que chamar a professora. Todos os professores ali me ajudam a entender a prova, os enunciados, me ajudam também na hora de estudar. Albert Einstein. Quando leio, somente escuto o que estou lendo e sou incapaz de lembrar da imagem visual da palavra escrita. Winston Churchill. Fui totalmente desestimulado em meus dias na escola, e nada é mais desencorajador do que sermos marginalizados em sala de aula, o que nos leva a sentir-nos inferiores em nossa origem humana. Thomas Edison. A mais satisfatória forma de arrebatamento é pensar, pensar e pensar. Bill Cosby.
Padronização é para as fábricas, não para as escolas. Algum erro muito grave ocorre sempre que uma criança é tratada como se fosse refúgio de fábricas. Magic Johnson. Os olhares, as celebridades, os sorrisos. Eu queria mostrar que era capaz de fazer o melhor, mas também que era capaz de ler.